que é importante que as crianças sofram, às vezes? Qual é a diferença de uma educação bambu e de uma educação alface? Bom, vamos lá, a Shizuka tá doida agora? Não tô doida não. É o seguinte, o bambu, para cada 1 metro de bambu para fora da terra, você tem 3 metros, muito mais sob o solo. E isso é muito importante você ter na sua mente, porque quando você vai criar um filho, você cria ele normalmente como alface. A alface, ele tem um pouquinho de raiz lá para baixo e tem as folhas grandes para cima. Então, normalmente, aí as pessoas pensam, tem que regar o alface para poder ela crescer mais. Aí vai ali o bichinho na folha, tira o bichinho da folha, coloca veneninho na folha, cuida-se da folha. O bambu não. O bambu, primeiro você cuida da raiz. Para o bambu crescer forte, saudável e desempenhar a função que ele tem, que na verdade são muitas. O bambu você pode comer, o bambu você pode usar para fazer móveis, o bambu serve de alimento para bichos grandes como um panda, ou ele serve como proteção de um lugar também, cercas e tudo mais. Para que ele cresça e desempenhe qualquer uma dessas funções, ele precisa de uma raiz muito fortalecida. O bambu ele precisa de espaço para crescer, ele precisa de espaço para se desenvolver. E depois de muito tempo, ele vai começar a sair ali aquele broto dele. Já a alface não. Em poucas semanas você já tem aquelas folhas. A raiz dele é muito pequenininha. Então você tira a folha de alface, tira uma outra folha de alface, até que você não tem mais escolha, você tem que tirar o pé de alface. E aí você tira o pé, daquele pé, mesmo que você replante aquela raiz, ela já não vai mais viver. No ano que vem você já tem que plantar outras mudas e fazer de novo. E o que isso tem a ver com educação? É isso. Para que a criança saia para o mundo como bambu, fortalecido, flexível, porém forte, a raiz tem que ser muito bem trabalhada. Ou seja, a educação, o autoconhecimento, a autogestão, ele tem que conseguir tomar decisões por conta própria, ele precisa aprender um monte de coisa. Isso tudo acontece ali embaixo do seu teto. E às vezes você sozinha é difícil de conseguir fazer isso. Então, por isso você pode pedir ajuda para outras pessoas. O bambu não se desenvolve sozinho. Além do solo ali embaixo da terra, ele precisa do sol, precisa da chuva. E o sol e a chuva podem ser representados por pessoas da sua confiança, livros e tudo mais, tudo onde você pode buscar conhecimento. O que não dá é para você querer criar um bambu com raízes fortes, ou seja, com valores definidos, com educação, com criatividade. Um bambu que, quando sair da terra, ele vai ser flexível e vai conseguir se adaptar onde quer que ele esteja. Um bambu forte, não é qualquer coisa que quebra um bambu, não. Ele é guerreiro, o bambu. Mas plantando esse bambu dentro de um vaso, com pouco espaço, com pouca experiência, com poucas oportunidades, e a cada bichinho que vem você querendo tirar o bichinho para proteger. Muitas vezes é melhor que o seu filho, que a sua filha, que o seu aluno tenha várias experiências, tenha espaço para ter experiências e assim fortalecer as suas raízes para poder crescer um bambu forte, do que você simplesmente deixar ele dentro de um vaso, cuidando, protegendo, que não é exatamente isso que as crianças precisam para desenvolver. E é essa diferença de uma criança bambu e uma criança alface. Alface murcha, morre muito facilmente. O bambu, passa anos e anos e anos e ela só se fortalece, ele só cresce, ele só desenvolve, ele só se torna mais útil para todos. E é isso que eu imagino que você quer para o seu filho. Mas como que a gente faz isso? A gente, quando vai educar uma criança, e eu aprendi isso da forma mais difícil, né? Porque ninguém me contou. Eu tive que viver isso. Quando a gente vai educar uma criança, a gente procura educar com o nosso amor. A gente pensa em toda a história da criança. E às vezes a gente não pode levar isso em consideração. Como assim? A gente pensa no gatinho que morreu, a gente pensa no pé que torceu, a gente pensa nos dias de gripe que teve. Mas isso são experiências que fazem parte de uma raiz
para ela se tornar mais forte. E a gente acha que não, que, coitada, a gente pensa que a gente lida com a raiz como se fosse o bichinho da alface. E aí você fica ali, tirando folhinha, tirando o bichinho da folha, como se fosse para ensinar as crianças com todo cuidado para não ferir aquela folha, não percebendo que, na verdade, tem mais a ver com o fortalecimento de raiz, todas essas experiências que eles tiveram, do que com um bichinho que vai estragar a planta. Todas as experiências que a criança vive, se forem bem orientadas, elas são muito mais fortalecimento de raiz do que bichinho em folha de alface. Os pais precisam entender isso, e uma vez entendido isso, a gente vai conseguir educar e orientar as crianças de forma a elas se fortalecerem. Então, quando eu digo que você não tem que levar seu amor em consideração, as histórias das crianças, eu estou querendo dizer que a forma com que você lida com as experiências que a criança vive é a forma com que a criança também vai entender isso. Se você entende que o dia que ela caiu, que coitadinha, ela caiu e machucou, ela vai entender que ela é uma coitadinha que caiu e se machucou. Se você entende que aquele dia que ela caiu, se machucou, porém ela levantou e continuou e prosseguiu e cicatrizou e agora ela tá bem e agora ela sabe o que não fazer para não cair de novo, significa que você vê ela como alguém que aprende, alguém que é resiliente, alguém que consegue continuar apesar de momentos difíceis que se passam. E as crianças, elas levam isso para dentro delas. E aí elas vão se tornando ou bambu ou alface. Tem mais uma coisa. A gente escuta falar nessas abordagens de educação positiva, que as crianças precisam ter opção para isso, opção para aquilo, escolher se agora ou depois, se hoje ou amanhã, se quero ou se não quero, se vou ou não vou. Mas olha, isso é o maior engano que se tem. Educação positiva é educação que transmite segurança. Educação positiva é educação que orienta. Educação positiva é a educação que não transmite fraqueza. Positividade é uma coisa. Fraqueza é outra. Em alguns momentos, é difícil de você falar não para o seu filho. Às vezes, você quer falar sim, mas você sabe que ele precisa de um não, então você dá a opção sim ou não, agora ou depois. E o que a gente precisa aprender é que quanto mais opção a gente dá para as crianças, dependendo da idade da criança, dependendo do assunto também, quanto mais você dá opção, mais pressionada essa criança fica. Ah, você quer ir na escola ou não quer? Não tem opção, tem que ir na escola. Você quer tomar banho agora ou quer tomar banho depois? A sua casa tem um sistema, tem uma rotina, e a criança precisa se adaptar na rotina da sua casa. Então não é se você quer tomar banho agora ou se você quer tomar banho depois. Se você quer comer comida saudável ou se você quer comer comida porcaria. Não é assim que funciona. Você é mãe, você é pai e você decide. E aí essas frustrações são fortalecimentos de raiz. Então tem coisas que quanto mais opção você dá, mais ansiedade a criança sente, porque ela tem que decidir coisas básicas, coisas necessárias, coisas importantes que você coloca para ela decidir. Então, essa é uma observação muito importante para você criar filhos alface ou filhos bambu. Algumas decisões você vai ter que tomar. E talvez não sejam as melhores decisões, mas são decisões, todas elas, que vão fortalecer a raiz do seu filho. E esse vídeo não é sobre bambu ou sobre alface. É sobre valores e sobre excesso de proteção. É sobre uma comunicação assertiva e não permissiva com o seu filho. E nós estamos aqui neste canal para te ajudar nessa jornada incrível da maternidade, da paternidade. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como falar com seus filhos num restaurante, como lidar com birras, como isso e como aquilo, convido você a passear pelo nosso canal e conhecer muito mais vídeos e muito mais atividades que você vai encontrar aqui. Então, é isso. Só isso. E o bambu.